Muito bom dia, queridos irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, sexta-feira, glória a Deus. Estamos chegando quase ao final da semana, né? Pelo menos de trabalho para muitos. Glória a Deus, hoje, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Mais um tempo de meditação da palavra de Deus. E espero que todos esses dias que nós temos passado juntos, você esteja sendo abençoado, que você esteja aí colocando em prática, te motivando a ter a sua disciplina com Deus. Então vamos ver o que Deus tem para nós nesse dia. Glória a Deus, aleluia. Que bom estar aqui, irmão, com você, sabendo que você está aí acompanhando a nossa meditação, a nossa disciplina na presença de Deus. Hoje eu quero continuar, né, no livro de Romanos, hoje, sexta-feira. Eu quero ler 2 versículos do capítulo 12, né? Ontem nós vimos o finalzinho do capítulo 11 e hoje eu quero ler esse como uma continuação do que o apóstolo Paulo coloca. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilhoso esses 2 primeiros versículos aqui do capítulo 12, em que o apóstolo Paulo ele faz uma súplica, né? Ele começa fazendo uma súplica, um pedido. Uma súplica é mais do que um pedido normal. Imagine você suplicando alguma coisa a alguém. É você se ajoelhar quase, né? Não sei se você consegue ter essa imagem. Se ajoelhar e falar, pelo amor de Deus, quando você quer pedir alguma coisa para alguém, pelo amor de Deus, estou te suplicando. Ele começa exatamente fazendo essa súplica, esse rogo. Então ele diz assim, eu por favor, queridos irmãos, eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. Ele coloca aqui então agora um pedido de conscientização para a igreja que estava em Roma, dizendo, irmãos, por favor, que você possa se apresentar diante de Deus. Ele coloca com o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E se você parar para analisar o que Deus está colocando aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele está, quando ele fala o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui ele está se referindo às 3 áreas que o homem possui: corpo, alma e espírito. Então quando ele fala sacrifício vivo, ou seja, ele está falando, e tudo isso, antes de eu até colocar isso, eu quero que você entenda, oferecer a Deus esse culto. O meu corpo, ele deve estar exatamente em plena sintonia em tudo: corpo, alma e espírito. Então veja, aqui ele coloca, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, é referente ao corpo vivo, corpo físico. Eu tenho que estar com o meu corpo físico cuidado, bem cuidado, meu corpo físico bem alinhado, tendo o seu funcionamento completo,
certo. Por quê? Porque Deus precisa deste corpo físico. Então, quando ele fala o corpo em sacrifício vivo, esse sacrifício vivo está relacionado ao corpo físico. Deus precisa deste corpo alinhado, esse corpo bem cuidado em todos os sentidos. Então, quando ele fala sacrifício vivo, ele está se relacionando ao corpo. Quando ele fala santo, ou seja, ele está se relacionando à alma. E quando ele fala sacrifício vivo e santo, ou seja, agradável a Deus, santo e agradável a Deus, esse agradável está se relacionando ao Espírito. Ou seja, para que você possa entender, sacrifício vivo, santo e agradável, corpo, alma e espírito. Ou seja, essas três partes que o homem, o ser humano possui, corpo e alma e espírito, elas devem estar completamente alinhadas, elas devem estar completamente perfeitas diante de Deus, para que esse culto, aquilo que eu vou oferecer a Deus, essas três partes devem estar completamente perfeitas. Então, se você não entender dessa forma, a maneira que eu me apresento a Deus, né? A minha vida ela deve ser um culto diário ao Senhor, onde essas três áreas, o meu corpo, a minha alma, por isso que aqui alma fala sobre a santidade, ou seja, os meus sentimentos completamente perfeitos, e esse agradável a Deus que representa o meu espírito, representa a restauração desse espírito, essas três áreas, elas devem estar em conformidade, elas devem estar juntas, alinharem perfeitamente em Deus. É isso que é o corpo total restaurado, daquilo que eu apresento a Deus. Então, se você for ver, ele também faz essa mesma menção em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Vamos ver juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é um texto que nós já ministramos e ministramos várias vezes o nosso discipulado, mas o apóstolo Paulo fala isso. 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, que Deus possa aperfeiçoar você da forma em que você é, a sua existência, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, perfeitos, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala de nós apresentarmos aqui nesse texto que nós vimos de Romanos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está falando exatamente sobre isso. E ele faz a complementação no versículo de número 2. E não vos conformeis. Como é que eu vou fazer isso? Apresentar essa harmonia dos três perfeitamente. Como é que eu vou fazer isso? Não tomando a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas o que? Transformai-vos, é o que? É no grego, né, essa parte, transformar-vos é uma metamorfose, passar por uma metamorfose, transformar, fazer com que haja essa renovação da minha mente, do meu entendimento, para que então eu possa experimentar qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus não tem três vontades. Deus não tem a vontade permissiva, como muitos falam, né? E aprendemos isso, eu discordo um pouco, respeito, porém discordo. Para mim, a vontade de Deus é única. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, como ele fala, é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Não posso me delongar muito aqui nesses três pontos, mas Deus não tem uma vontade, a vontade dele é única, né? Mas é a vontade permissiva de Deus, é um pouco complicado de nós estabelecermos aqui, mas pela palavra de Deus não está, essa vontade de Deus não está no plural, não é vontades de Deus, é uma vontade, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, queridos irmãos, essa é uma admoestação
um pedido, na verdade, do apóstolo Paulo à igreja, dizendo de como nós temos que nos apresentar diariamente. É o que nós estamos fazendo, nos apresentando, tendo essa harmonia do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, irrepreensível. Ou seja, como é que eu faço isso? Não tomando a forma do mundo, não permitindo que o mundo faça parte da minha vida, não permitindo que nada terrenal ele corrompa, ele possa atrapalhar, ele possa corromper qualquer área desta vida nossa, como homens, nem o corpo, nem a alma e nem o espírito. Não contaminar, não estarmos contaminados, e assim eu vou poder apresentar-me diante de Deus. Esse é o meu culto, é a forma que eu me apresento diante de Deus para o adorá-lo. Que Deus te abençoe nesse dia, queridos irmãos. Eu sei que está sendo um feriado prolongado aí no Brasil, né? Mas eu espero que você, mesmo aí, se você estiver num feriado prolongado, sem trabalhar, possa estar aí na presença do Senhor hoje, logo cedo, para que Deus possa dirigir o teu dia, todo esse dia, toda essa sexta-feira, na presença do Senhor. Estou com muita saudade de todos e amanhã nos vemos às 7 horas da manhã. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.